nono domingo do tempo comum e hoje a gente retoma de vez, então, os domingos do tempo comum. Tempo da vida ordinária, de imitar e encontrar o Senhor no nosso dia a dia. E a gente retoma a leitura de onde a gente teria parado no domingo passado, se a gente não tivesse celebrado a Santíssima Trindade. A sequência do capítulo 2 de São Marcos, que vai terminar no 3, quando Jesus ensina que a gente precisa fazer jejum e mortificação. E hoje a gente pode meditar um pouquinho sobre a lei e depois um pouco mais sobre o que é ter fé de verdade. E já adianto, tem fé de verdade aquele que procura obedecer a Deus. Sobre a lei de sábado, rapidinho. Ele se tornou motivo de escândalo para os judeus. Eles preferiam deixar alguém morrer a violar o sábado. Disso, da lei ainda, duas considerações. Uma lei, se ela é injusta, como virou a lei do sábado, não deve ser cumprida. Como, por exemplo, as leis sobre o aborto. Elas são intrinsecamente más, porque é assassinato de um inocente e não deve ser cumprido, mesmo que isso nos custe muito caro. E o que significa então o sábado? Descansar, ter tempo para Deus. Deus precisou fazer uma lei para que o homem não ficasse escravo do trabalho. E essa lei continua valendo para nós no domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da família. Mas quero me dedicar mais à fé. Aquele homem, ele obedece a uma ordem um tanto estranha de Jesus, né? Como que um homem que tem a mão atrofiada ia estender a mão? Parece até uma piada de mau gosto, né? Talvez se fosse com algum de nós, o primeiro pensamento seria assim, bem, qual que é o problema desse homem, né? Por que ele quer me humilhar assim na frente de todo mundo? Talvez ele até pensou alguma coisa parecida. Mas provavelmente esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. E aí a importância da gente falar de Senhor, testemunhar o que ele fez conosco. E então fez o que era para ele possível, impossível, mas não era para Deus, e então foi curado. Jesus hoje é tão poderoso quanto era naqueles episódios, nesse episódio, mas como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. Quer dizer, Jesus espera que a gente faça a nossa parte, mesmo que seja a menor parte. E aqui entra a fé. Ter fé é mais do que acreditar em Deus, acreditar que Jesus seja Deus, acreditar que Deus está com a gente todos os dias. É claro que isso é fé, mas é uma fé ainda passiva. Não me leva a fazer muita coisa, né? Para viver a fé de verdade, eu preciso dar um passo adiante e organizar a minha vida de acordo com essa fé. Ter fé não é só aceitar as verdades do creio, da moral, dos mandamentos, o que hoje em dia já é até acima da média, porque ainda tem católicos, às vezes os que vêm na missa também, que deixam aquelas velhas coisas que o diabo ensinou, né? Dizem aquelas velhas coisas que o diabo ensinou. Mas isso hoje em dia não é mais assim. Ou que, né, deixa o feioso faceiro da vida, porque ele repete o que ele mesmo pensa, né? A igreja diz isso, mas eu acho que está errado, eu acho diferente, né? Ou aquele que mata o amor dentro de si, né? O Deus que eu acredito não é assim. Porque, no fundo, quem diz isso criou um outro Deus. E então, na verdade, mesmo que não se dê conta, essa pessoa acha que ela mesma é Deus. Porque só Deus pode criar. Enfim, voltando a ter fé, é mais do que aceitar as verdades do creio e da moral, né? Mas é viver essas verdades, praticar essas verdades, a tal ponto de viver, então, o que São Tiago nos ensinou uma vez. A fé sem obras é morta. E é assim que se ama, com obras concretas, obras é que são amores. O nosso padroeiro fala disso também. Diz ele assim, o Vianney. Quando não se tem fé, é como estar cego. Aquele que não vê não conhece, aquele que não conhece não ama, é aquele que não ama a Deus, ama a si próprio e ao mesmo tempo ama os seus prazeres. Prende o seu coração a coisas que passam como uma fumaça. Não pode conhecer nem a verdade, nem bem algum. Só pode conhecer a mentira, porque carece de luz. Está no meio da neblina. Os homens sem fé, continua o padroeiro, que não têm a felicidade de conhecer a Deus e as suas amabilidades infinitas, têm as mesmas cruzes que nós, mas não têm as mesmas consolações. Bem, e isso, ter fé de verdade, gera uma consequência muito grande na nossa vida. Quando nós vivemos a fé, nós vivemos da fé. O nosso ponto de partida é a fé, é Jesus, esse é o nosso critério. E por isso a gente tem coragem de fazer o que não faria, simplesmente pela análise racional. Como aquele homem, racionalmente não faria sentido estender a mão. Mas se Jesus diz, se Jesus chama, então eu faço e ele completa o que falta. Outra consequência é ter um sentido sobrenatural sobre os acontecimentos da vida.
A gente passa a ver as coisas todas que acontecem como participação de Deus. Atenção, nem tudo é vontade de Deus, e normalmente as tragédias não são vontade dele. Mas se Deus permite o que permite, é porque pode tirar dali alguma coisa boa, santa, de salvação. Ter sentido sobrenatural de vida é procurar Deus nas coisas, descobrir o Senhor nas criaturas, ver mais do que acasos, coincidências, mas ver providências. É conseguir ouvir Jesus dizendo nessa e naquela situação: estende a mão, meu filho, e confiar, acreditar, estender. E ter um momento de oração todos os dias, viver os sacramentos, aproveitar bem o tempo, sem ficar perdendo, roubando o tempo do trabalho, da família, do lazer, do descanso. Estender a mão e não ser preguiçoso, ser honesto, rejeitar a indecência, a imoralidade. Viver o casamento, a vida em família, o namoro, a diversão, o trabalho, o descanso, o estudo, a vida comunitária, seja o que for. Viver tudo isso, ou qualquer coisa, como verdadeiro católico, 100% do tempo. Ter fé de verdade é olhar para Jesus sempre e olhar a partir de Jesus, olhar como Jesus, participar do seu modo de viver. Uma velha frase por aí diz que Deus é aquele a quem não damos nada enquanto não tivermos dado tudo. Não tenha medo. O Senhor não nos rouba nada, Ele nos dá tudo. Dá o passo que tu tem hesitado. Diz sim de verdade. Estende a mão e o milagre vai acontecer. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.